na era viking e na Escandinávia medieval. Como esse alimento era no cotidiano, quem o preparava, quando preparava e como ele era preparado, então vem para a gente conhecer tudo sobre os pães na era viking e na Escandinávia medieval. O pão é o alimento manufaturado mais antigo consumido pela humanidade. Nasceu lá muito longe, na Mesopotâmia, era consumido pelos egípcios e veio vindo. E o pão é o alimento cotidiano mais consumido no mundo até hoje. Cada região tem os seus pães específicos, as suas receitas, os seus grãos, o modo de fazer e o modo de preparar. Na era viking e na Escandinávia medieval, de forma alguma era diferente. O pão consumido na era viking pelos escandinavos da Idade Média teve a sua origem entre os germanos antigos. Então, os germanos é que difundiram o pão nessas trocas culturais, período de migrações, etc., o começo da agricultura, e aí o pão chegou nas terras da Escandinávia. E sempre era usado muitos grãos, não só o trigo, a cevada, vários outros tipos de trigo, pequenos grãos silvestres, como espécies de ervilhas e até espécies de lentilhas, também eram transformados em farinha. O sorgo, que muitos veem hoje como uma erva daninha, mas é um grão com alto valor nutricional. E veja, os germânicos antigos, os escandinavos da era viking e da Idade Média já utilizavam muito esse grão. E outra matéria-prima também muito utilizada para fazer o pão eram as castanhas, nozes, avelãs, as próprias castanhas, que eram transformadas em massa, em farinha e feito pão. É até uma curiosidade bem interessante que a castanheira, aquela castanha que aqui no Brasil é conhecida como castanha portuguesa, que na época do Natal tem muito que é cozida, na Idade Média, em praticamente toda a Europa, essa árvore também era conhecida como árvore do pão, porque a castanha era cozida, amassada e transformada em pão. E a castanha, ela é macilenta, então era a árvore do pão, era feito pão com ela. E os jeitos de se fazer os pães em toda a Escandinávia, durante a era viking e durante a Idade Média, variavam um pouco, mas não tinha assim tão grande variedade. O pão, esse alimento que faz parte do cotidiano, seguia mais ou menos o mesmo modo de fazer, e o que variavam eram os grãos. Alguns utilizavam farinhas mais finas, que eram moídas em mós de pedra, na mão, e até o comércio de mós na Escandinávia era muito grande, né? Já foi descoberto os naufrágios com carregamentos trazendo muitas mós, ou seja, o pão gerava também um grande comércio, porque a mó, com o passar do tempo, ela vai desgastando, então era sempre preciso trocar as mós, já que a farinha tinha que muitas vezes ser moída na hora, ou um dia antes, ou alguns dias antes de se fazer o pão. Não existia essa questão de que se guardar muita farinha. Guardava-se o grão e ia se moendo conforme a necessidade. E também nós temos que ver que muitas moendas eram manuais, então em alguns a farinha vai ficar muito mais grossa, em alguns vão aparecer os grãos inteiros, que muitas vezes eram deixados de molho para fazer parte da massa e ele não ficar tão duro, não é? E também é bem interessante, né, a gente ver como o pão, além de fazer parte do cotidiano,
de ser um alimento básico, não há uma refeição que não vá ser acompanhada de pão. A manufatura do pão também está muito associada com a manufatura da cerveja, sim, iguaizinhos os egípcios faziam. Por quê? O grão que era utilizado para fazer o malte e depois para fazer a cerveja, ele sobrava. Vai desperdiçar esse grão? De forma alguma. O grão era seco, algumas vezes ele poderia passar por uma outra torra, era moído e era feito o pão ou os pães. Então, fazer cerveja estava intimamente associado com o fazer pão, tanto na era Viking como na Idade Média da Escandinávia. Como nós conhecemos tantos modos de se fazer os pães na era Viking e na Idade Média escandinava? As sagas, que são fontes literárias muito importantes para a gente entender vários aspectos da sociedade, elas não trazem essas receitas, esse modo de fazer. Em alguma saga você encontra assim, e eles comeram o pão. Que pão eles comeram? Como comeram? Como era esse pão? Nós não temos esses detalhes nas sagas. Elas de forma alguma vão apresentar isso. Quem é que vai trazer para a gente o modo de fazer, os grãos utilizados, como comia, onde comia? Vai ser justamente a arqueologia, que nas escavações desenterra restos das comidas, restos das fogueiras, os utensílios que eram utilizados para fazer esse pão. E também uma das coisas que a arqueologia nos apresenta, nos mostra, era como eram feitas essas farinhas justamente pelos desgastes dos dentes. Quanto mais duro eram os grãos, quanto mais grossa era a farinha, mais força tinha que fazer nos dentes. Isso dava quebradura dos dentes, fraturas e também um grande desgaste. Então, para a gente falar sobre alimentação e principalmente sobre o cotidiano dos pães, como eram os pães, é justamente a arqueologia que vai apresentar isso para a gente. E hoje nós só conseguimos reproduzir essas receitas graças ao trabalho de arqueólogos experimentais, porque a arqueologia experimental também é uma ciência e não é só ir fazendo. Antes de você chegar no produto final, o arqueólogo experimental passa horas e horas sentado, estudando, lendo, para aí depois chegar no produto final. E aqui nós temos alguns exemplos de os pães que eram consumidos no cotidiano. Esse aqui, por exemplo, ele é um pão mais pesado. Ele é feito com os grãos deixados de molho na água quente e uma farinha mais grossa. Então, ele é trincado, é um pão levedado, ou seja, um pão que passou por fermentação. Na era Viking e na Escandinávia medieval não tinha o fermento pronto. Então, tinha que se fazer o fermento, capturar as leveduras selvagens do ar. E também utilizando-se muito a espuma da cerveja, né? O levedo da cerveja, que era uma fermentação natural, uma fermentação alcoólica natural, era aproveitado e era feito pão. Então esse é um pão mais grosseiro, de farinha mais grossa com grãos. Esse aqui é um pão mais levezinho, que foi levedado muitas horas. Esse aqui sofreu o processo de fermentação por 14 horas e ele vai farinha de centeio. Esses pães aqui são reconstituições que foram achados em Lejre, na Dinamarca, e foram reconstituídos por várias equipes, inclusive pelo colaborador internacional do Neve, Daniel Serra. Esse pãozinho aqui, pesadinho, ele é uma
receita, que foram achados restos dele na região de Kalpang. Ele não é levedado e ele tem um processo bem interessante. Ele é uma massa de farinhas, farinha de centeio, farinha de sorgo, farinha de trigo, várias farinhas, com água e alguns temperos que existiam, folhas de angélica, sementes de alcarávia, e aí essa massinha bem consistente era amarrada e depois do paninho fechadinho assim, ele era colocado dentro da panela aonde se faria o caldo, a sopa, o ragu ou ensopado de carne. E depois de cozinhar lá, ele era retirado, ele era cortado em fatias e servido para dar mais substância, para engrossar o caldo. Então ele não é levedado e ele é cozido. Creio que dá para observar que essas ranhuras, que é o paninho, que foi esse paninho de linho aqui, aonde ele foi cozido. E esse aqui, no varalzinho, é o pão de birká, que é muito conhecido, é feito até hoje. Nós vemos muitos recreadores fazendo, quando fazem os seus encontros, e ele é encontrado em alguns locais da Suécia desse jeitinho aqui, um varalzinho. Aqui teve que ser pequeno por conta da escala. Ele era colocado assim, é vendido até hoje. Então se parte e sai comendo. É um pãozinho achatado, feito também com várias farinhas, e ele não é levedado. Então esses são alguns dos tipos de pães que eram consumidos cotidianamente, a todos os momentos, em todas as refeições. E é também muito interessante a gente lembrar, salientar aqui, que eram feitos os pães de viagem. Quando se ia percorrer determinadas grandes distâncias, tinha que se levar um lanchinho. Então era feito um pão não levedado, chato, bem assado, bem crocantezinho, ele ficava bem crocante para aturar vários dias. E é claro que esse pão, ao passar dos dias, dependendo do tempo que ia se viajar, ele ficava bem duro, então às vezes até difícil de comer, que ele às vezes era molhado na água. Então também existiam esses pães de viagem que faziam parte também do cotidiano. Hoje nós percebemos que na preparação de todas essas receitas históricas, procurando reconstituir o pão, os pães, ou melhor, os pães, andam aparecendo alguns equívocos, como por exemplo o famoso snowbrew, o pão de neve, que é uma massinha esticada, enroladinha num gravetinho e assada no fogo. Lembrando muito que aparece em muitos filmes o marshmallow, né? A gente vê em filmes, né? Todo mundo na fogueira, lá no seu gravetinho, assando o marshmallow. Esse snowbrew aparece mais ou menos desse mesmo jeito. Foram consultados pesquisadores dinamarqueses que trabalham com alimentação histórica, com história da alimentação, que trabalham com edição e revisão de manuais de cozinha desde o século XV, e todos esses especialistas consultados disseram que não, o snowbrew, o pãozinho da neve enroladinho no graveto e assado, não fez parte do cotidiano alimentar, nem da era viking e nem da Escandinávia medieval. Ele começa a aparecer muito timidamente em alguns receituários, em alguns manuais de cozinha, lá no século XVIII. E ele ganha força, ele ganha popularidade, no século XX mesmo, depois dos anos 50, que aí ele começa a fazer parte do cotidiano, as pessoas resolvem acampar, então faz lá a massinha e coloca para assar. Quem foi escoteiro, conhece alguma coisa do movimento escoteiro, o snowbrew nada mais é do que uma versão do famoso pão de caçador, que vai aparecer ali, feito no gravetinho, a massinha assada. Mas o snowbrew
não aparecia nem na era viking e nem na Escandinávia medieval. Todas essas receitas, né, todos esses pães que apareceram no vídeo agora, eles vão estar num livro, um manual de cozinha, um receituário, que vai vir a público em 2022, onde teremos só receitas da Escandinávia, da era viking, da Idade Média, chegando aí até o século XIX, ali, trazendo algumas dos pratinhos que o senhor Andersen apreciava muito. Então, o pão fez e ainda faz parte não só do cotidiano dos homens, mulheres e crianças da era viking ou da Escandinávia medieval, ele ainda faz parte do cotidiano de todos nós. E com essas receitas históricas ele ganha um incremento a mais. Então, é interessante salientar também que os saxões têm registros históricos e algumas crônicas trazendo alguns detalhes sobre esses pães, sobre essas trocas culturais. Mas isso é outra história. Então, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha no nosso vídeo e não se esqueça de adicionar, né, o sininho lá para ficar sabendo todas as vezes que um novo vídeo foi pro ar. Então, tchau!